eu e Cecília. E eu e ela, um dia, eu dava aula à noite, eu com os meninos, eu chegava, com os irmãos mais velhos também, tendo que estudar, tendo que arrumar lanche, um monte de coisa. Eu chegava, ela fez uma carinha ruim e falou: Mãe, por que que você não pode mais brincar comigo? Nunca mais. Né? E aquilo doeu muito no meu coração. Porque eu queria brincar com ela, né? Eu queria poder estar com ela, mas eu não conseguia naquele momento, né? E claro que isso depois mexeu nas estruturas e eu me reorganizei, enfim. Mas assim, abalou muito. E nisso eu falei, gente, o quanto é difícil eu explicar para minha filha que eu estava cansada, sem que ela gerasse culpa nela também, de que a culpa não é dela, é de um sistema. Não é sobre o amor dos nossos filhos, é sobre a dificuldade que a gente tem para exercer o maternar nessa sociedade contemporânea, né? Então, esse livro, gente, ele surgiu através desse diálogo meu e dela. Então, é uma criança que vê a mamãe sendo uma malabarista e ela dorme um dia, ela tem um sonho com uma fadinha e essa fada leva essa criança para visitar o coração da mamãe. E ela vê o tanto de coisa que elas já viveram e o tanto de coisa que essa mamãe pensa e faz, mesmo estando longe, mesmo estando ocupada. E depois desse momento, ela começa a ver o que que ela pode fazer para ajudar a mamãe, né? E aí ajudar nas pequenas coisas da casa, a guardar um brinquedinho, a dar um beijo, a dar um abraço, a falar, entender que a mamãe também precisa descansar como ela, né? Alguns dias ela tá tão exausta que ela tem que dormir, então a mamãe também tem que ter esses momentos. E no final do livro, é um livro bem lindo, assim, aí no final tem algumas atividades mãe criança. Então, é o primeiro livro infantil escrito para ser lido pelas mães, tá? Então, é um livro infantil. Eu pensei muito que fosse uma forma, um veículo de conversa, uma oportunidade de conversa entre mães e filhos sobre esse tema tão difícil, que é filha, eu te amo. Eu penso em você. Você tá no meu coração, mesmo quando eu não tô do seu lado, tá? Então, é um tema muito importante, pode estar passando aí. Tem um impacto muito grande para a terapia, né? Quando a gente vai atender uma criança, é uma ferramenta, traz essa. E principalmente, gente, é o que eu falei, é essa possibilidade de diálogo entre a mãe e a criança, tá? Então eu vou falar sobre temas que eu nunca falei. Ontem, aqui esse livro lindo, ontem o livro chegou e eu mostrei pro meu filho mais velho. E ele leu e falou: Mãe, mas você é tão ocupada assim? Aí eu falei: Filho, você sabe o que que a mamãe tem que fazer para que esse arroz esteja aqui agora quentinho na sua mesa para você comer? É o que a carga mental as pessoas não enxergam. O que que a mulher precisa fazer para as coisas acontecerem, né? Porque a gente faz tanta coisa. Falei, filho, é um mundo que acontece para que as coisas cheguem para vocês do jeito que chega, né? Então, o livro possibilita conversas dessa profundidade. Pode passar, Thaís, por favor, aí. Então ele vai fazer, esses livros eles chegam com uma possibilidade de junção entre literatura, arte e psicologia, né? Promovendo essa expressão emocional e reconexão com o feminino. Então é uma forma da gente atuar usando toda essa ferramenta artística, né? Vem a questão de colorir, vem a questão da história infantil. É isso aí, pronto, Thaís. Aí eu coloquei algumas frases, né? Que possamos cuidar das mães com menos julgamentos e mais afeto. Que a literatura e a arte sigam sendo pontes de cuidado. E que os livros, os círculos, as rodas e os gestos pequenos sejam reconhecidos como práticas legítimas de saúde. E para encerrar, eu queria ler, eu tenho ainda o minutinho? Acho que eu tenho, né? Eu quero só ler esse último poema do livro Mandalas para encerrar, tá? Que ele Oi, fala assim. olha, pode ficar à vontade. Desculpa, eu tô até te interrompendo, mas você pode ficar à vontade. A gente não precisa cumprir o cronograma fechadinho dos minutos, não, porque a gente pensou que ia ter um movimento de perguntas e respostas, como em congressos tradicionais. Eu até brinquei com as meninas dizendo: não, a gente aprende com a prática, né? Aqui a gente tá falando com as pessoas e não é nesse formato. Então, elas vão interagindo, elas vão comentando com a gente, mas acabam não enviando perguntas. Então, a gente tem uma folga, que seria esse tempo das perguntas. Pode seguir à vontade, eu tô amando. Então, tô por aqui, ó. Já tô até dando coraçãozinho, concordando comigo e dizendo é isso mesmo. Tá ótimo, então eu vou ler com mais calma aqui.
Então, pessoal, como eu disse para vocês, no livro Mandalas, ele não é só um livro para colorir, né? Ele é uma ferramenta terapêutica mesmo. Então, a gente tem os desenhos. Quando vocês forem conhecer, ele foi desenhado, gente, olha aqui. Eu fui planejando desenho por desenho com todo o processo do parto, né? As etapas do parto. E tem algumas poesias também que eu fui escrevendo na época da minha gestação e que fizeram muito sentido para mim. E aí eu vou ler agora para vocês a última que a gente fecha, né, o livro, em que ela traz: no silêncio que antecede o nascer, há o mundo inteiro a florescer. Entre traços de cor e palavras de calma, teces com amor a força da alma. Cada linha pintada, um cuidar. Cada afirmação, um novo olhar. É semente, raiz e flor em botão. És caminho, abrigo e transformação. E quando o parto enfim se anunciar, que o corpo dance, que o medo se vá. Que te lembres em cada emoção do poder que habita em teu coração. Mas se depois a dúvida vier, acolhe a ti mesmo com todo o bem-querer, pois ser mãe é também se refazer em presença. Eu me despeço, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse evento. Vida longa para esse evento, Thaís. Super prazer em conhecer você. Nossa, o prazer com certeza foi todo nosso, assim, o material, esses livros são apaixonantes, é lindo demais, assim, muito bonito mesmo. Estou Obrigada. ansiosa para adquirir os meus, certamente irei adquiri-los, pois é muito frutífero mesmo para reflexão. Espero compartilhar com mamães da minha família, para que elas possam dividir esses processos de reflexão. Achei fantástico essa proposta, que na minha visão, né, como eu avaliei o seu resumo. Muito falamos e problematizamos enquanto profissionais da pesquisa. Mas é muito importante que iniciativas como a sua, de mulheres que construíram isso, arcabouço consigo mesmas da realidade da ciência social através de suas próprias trajetórias pessoais. Transbordar isso e transformar isso num recurso que é divisível com as outras pessoas é magia pura. Pura riqueza feminina, pura potência feminina. Eu fiquei muito emocionada ao longo da sua apresentação. Fiquei até prestando atenção para ver se no meu reflexo estava atrapalhando, vendo secar o olho ali enquanto você fazia leituras do seu trabalho. Porque todas nós fomos filhas das nossas mães. Muitas de nós seremos mães de filhas. E essa geracionalidade, essa troca que vai acontecendo ali enquanto nós estamos, de fato, formando as nossas meninas que são nossa responsabilidade, não apenas nesse nível familiar, né? Mas até o próprio ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz: é dever da sociedade, da família e do Estado cuidar e proteger das crianças. As meninas são responsabilidade de todas nós. E é muito bacana criar ferramentas de empoderamento desde menina. Então, quer dizer, a sociedade, ela reforça a culpabilização. E você traz na sua fala marcante de apresentação o quê? Culpabilização, elas culpabilizam ali nos processos as mulheres. Desde pequena, uma menina pode entender que aquele sofrimento dela é, inclusive, ruim para a mamãe. Tadinha da mamãe que eu tô sofrendo. Como eu sou egoísta porque a mamãe só trabalha e eu ainda tô aqui reclamando, né? Então, Exato. essa ferramenta, ela não só cutuca isso como um problema. Ela ajuda nós, mulheres, a debatermos isso com seres bem pequenininhos. Então, curtam a doutora Ana, gente, sigam ela no Instagram, Obrigada. adquiram seus livros como recursos de atividade terapêutica, que não precisa de uma psicóloga para acontecer, precisa do seu amor, do seu cuidado, do seu acolhimento com uma criança, né? Com uma mãe, com uma mulher aí da sua família, de mostrar essa ferramenta para ela e ela pode ser justamente a resposta que uma mulher está procurando para lidar justamente com essa culpa e com essa dor que está carregando nesse momento, né? Que é não conseguir talvez estar tão presente para os filhos quanto gostaria, que é não conseguir ali satisfazer necessidades básicas da criança, como brincar com ela nos momentos em que ela deseja, né? Como a doutora Ana reforçou, e a gente está falando desde o início desse encontro, mulherada, não é porque vocês têm um problema, não é porque você é uma mãe ruim, não é porque você é uma mulher menor do que as outras, é porque o Brasil tem uma estrutura
que funciona de uma maneira que desafia a gente, enquanto mães, a lidar com tudo isso. E não Com tem como certeza. ser Mulher Maravilha na vida real, só lá no cinema. Então a Não, gente com tem que certeza. lidar com a verdade, né, doutora Ana? A realidade desse trabalho. Eu queria, e aí, se você tiver generosidade, é clara, né? Claro, nossa. Que você me dissesse um pouquinho sobre a sensação que você fica quando lá na academia, compartilhando com as suas alunas aí, toda essa complexidade de tudo isso que é tão forte em torno da gestação, em torno da maternagem, em torno do puerpério, né? Uhum. Você, claro, tem essas duas fontes de saber. As mulheres que convivem com você, na realidade, aí eu imagino que tenha bastante mulheres lá nas cadeiras que ocupam as suas alunas, e também as mulheres que você vai pesquisando e lendo, assim como eu, nos materiais que as nossas colegas aí pelo Brasil produzem e trazem essas fontes para nós. A sua leitura sobre essas mulheres que você vem falando agora, né, nesse tempo contemporâneo aí, dando suas aulas, conversando sobre o seu livro, construindo coisas nos últimos anos, como você entende aí que essa geração, que essa geracionalidade, que essas gestações vêm sendo encaradas pelas mulheres? Você acha que a gente tem avançado nesse sentido de não sacralizar a gestação, mas de fato desnudar ela como uma coisa que é muito desafiadora e nada romântica, né? Como tem Sim. sido essa leitura para você no dia do trabalho, doutora? Thaís, você me contou, eu lembrei que eu sempre falo sobre maternidade, assim, e não é minha intenção trazer só o lado ruim da história, porque é fantástico, eu sempre deixo bem claro, gente, a gente ama nossos filhos, não é sobre isso, mas é isso que você falou, o que que a gente sofre no Brasil, né? O que que é a loucura materna? A mulher é louca porque ela é sobrecarregada, porque ela tem que dar conta de tudo, quem cuida da mulher? Ninguém, enfim, então tem tudo isso. E aí um dia uma aluna levantou a mão e falou assim, professora, eu acho que depois da sua aula eu não quero mais ser mãe. Aí eu fiquei chocada, porque eu falei, calma, vamos conversar. Eu acho que isso traz algumas coisas importantes. Eu acho que a gente tem que ter um planejamento, sim, né? Se você pode, claro. No Brasil a gente tem as maiores taxas, né, de gravidez não planejada do mundo. Então, isso é um impacto muito grande para a nossa saúde mental, para a nossa economia, para tudo. Então, eu acho que eu sou a favor do planejamento, mas eu sou super a favor da maternidade, mas não da forma como a gente tem conseguido exercer o maternário. Então, o que, que eu tenho visto, Thaís? Tá tendo uma abertura, tá tendo maior visibilidade. Eu acho que campanhas como essa aqui, que a gente traz, não sei se vocês conhecem um pouquinho sobre ela, uma campanha que a gente vai às ruas, a gente levanta cartaz, fala sobre saúde mental materna, sobre invisibilidade. Mãe, tudo bem se você nascer sem sentir o maior amor do mundo pelo seu filho. O amor é construído, você não nasce amando. Então, aí as mulheres começam a se sentir pertencentes. Espera, então eu não sou tão ruim assim. Então, acho que esse movimento, a gente está falando mais sobre maternidade, mais sobre as mulheres, enfim. Então, eu estou vendo sim que essa geração está vindo mais consciente. Mas é muito sofrido ainda. É muito difícil ainda. Uhum. Né? Essa semana eu até tive uma conversa no Instagram, assim, eu conversei um pouquinho com o pessoal falando sobre isso, esse tema da culpa ainda. Porque a mulher que trabalha, que conquista um mercado de trabalho, é importante a gente falar para os nossos filhos, eu falo para os meus filhos, filha, eu vou trabalhar porque eu preciso, mas também porque eu gosto. Eu sou feliz no meu trabalho, eu preciso também ser feliz. Você precisa ver sua mãe feliz, né? Então, a gente tem essa mãe que trabalha, e que é vista pela sociedade como uma mãe que abandona o filho, né? Então você não cuida do seu filho. E tem aquela outra mulher que passa o tempo inteiro com o seu filho e que abandona seu propósito além da maternidade, né? Que os filhos saem, crescem e você tá totalmente adoecida aí, perdida, sem saber quem sou eu, o que é do meu filho. Nós somos julgadas em qualquer situação. Eu Mulher sempre digo aonde que é a linha do seguro para a mulher, né? Se ficamos em casa e cuidamos dos filhos, somos aproveitadoras, gostamos somos de donas de tirar casa. vantagem, É, queremos não trabalhar, é vida mansa que ela está buscando. E aí criticam. Se saímos de casa e vamos trabalhar, ai, mas em que responsabilidade com uma criança desse tamanho? Nossa, essa exatamente. nem é mãe de verdade, ela não criou essas crianças, tudo criado por babá. Olha, cada ponto que a gente vai se colocar vai ter um martelo para poder, Pai. não é? Exatamente. Exatamente. Uhum.
E aí é isso, enquanto as mulheres não botam essa exposição disso, que é uma realidade, por exemplo, a doutora Ana é uma mulher com acesso à informação, a doutora Ana é uma mulher que dedicou a vida dela à ciência, a estudar, a se constituir enquanto profissional com excelência. E veja tudo que ela compartilhou conosco, que ela passou na vivência dela como mulher, da maternidade, entende? Não é porque você é uma mulher que tem um problema. Todas nós temos esse problema aqui, gente, que é ser mulher no Brasil, entende? Não é sobre realmente a gente ficar buscando vilanizar a vida normal ou dizer que a maternidade não tem valor. Pelo contrário, eu acho que a maternidade tem um valor muito maior do que a sociedade brasileira dá para ela. E a gente precisa problematizar isso, né, doutora Ana? Entender que as mães precisam de apoio, que são seres humanos também, que também têm seus direitos inalienáveis, então, enquanto todo ser humano tem. Parece muitas vezes, e eu entendo isso muito ao longo da minha trajetória, da minha carreira de cuidado de mulheres, que ser mãe é simplesmente perder seu direito de dignidade humana. Muitas vezes a sociedade vai fingir que o seu direito de ser digna dentro do teu dia a dia não existe mais, porque agora você é obrigada a inclusive ficar de forma indigna para poder cuidar ali daquele seu bebê, do contexto familiar. E isso é de uma perversão gigantesca, que só pode ter o interesse no enfraquecimento das mulheres, só pode ter o interesse em vê-las adoecendo mesmo. E a gente tem que trazer essas pautas, trabalhos maravilhosos como o da doutora Ana, que não só problematizam, mas agem sobre a causa. Então, muito obrigada, doutora Ana, por compartilhar com a gente esse trabalho incrível, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas mulheres, muitas mães. Eu pedi à doutora Ana autorização para poder fazer divulgação do material dela na minha página. Ela me mandou essas imagens lindas dos livros e eu vou divulgar para vocês. Eu vou marcar a doutora Ana nessa divulgação, porque eu quero mesmo que vocês se sintam motivadas a adquirir esse material para trabalhar com as suas famílias e para refletir cada vez mais sobre as questões que a gente tratou hoje. Um beijo, doutora Ana. Muito obrigada, de verdade, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Gente, a gente tinha planejado aí, então, de alguma maneira, né, fazer um tempinho de perguntas. Foi um processo todinho incrível, mas vocês me ensinaram que perguntas é coisa de bate-papo entre acadêmicos. E aqui a gente tem ali, então, um momento especial onde essas mulheres incríveis e superpotentes dividiram conosco o trabalho delas, mas numa linguagem acessível. Eu espero que vocês tenham se sentido bem-vindas, incluídas. Eu espero que vocês tenham gostado desse esforço. Um ponto que eu quero trazer para vocês aqui antes de encerrar, que é muito importante, eu vou colocar aqui no Instagram um link para que vocês façam uma votação junto comigo. Ajudem o projeto a eleger aí, dentre todas essas maravilhosas apresentações que tivemos no dia de hoje, qual foi o trabalho que fez ali um marco dentro do seu coraçãozinho enquanto você assistia a gente. Esses trabalhos serão premiados no modelo ali muito beta ainda pelo nosso projeto, porque eu sempre costumo dizer isso para as minhas colegas que aceitam essa missão louca de cuidar das mulheres comigo, né? Eu sou uma mulher pobre, eu nasci na periferia do Rio de Janeiro, esse projeto começou do zero e hoje ele está começando a ter pernas para se sustentar sozinho, mas trabalhei por muitos meses investindo pessoalmente nesse projeto. Então a gente ainda está aí engatinhando na construção de tudo isso que o projeto vai simbolizar, tá bem? A gente tem a intenção e uma missão muito clara: impactar positivamente os índices de saúde mental feminina aqui no Brasil. Queremos fazer a diferença na vida das mulheres e por isso mesmo queremos honrar, homenagear e trazer o reconhecimento a essas mulheres que apresentaram os trabalhos delas aqui hoje. Então o link vai ser divulgado lá na minha página, né? Até amanhã, porque eu vou fazer uma edição bem bonita aqui para que a gente possa fazer essa votação, tá bem? E aí, no dia 9, esses prêmios serão ali dados a essas mulheres, entregues a elas, e os resultados serão divulgados. O trabalho vai ser divulgado na nossa página do projeto também. Esperamos que essa união feminina mova uma onda nesse agosto lilás,
Um excelente agosto lilás para cada uma de vocês que nos assistiu hoje. Eu espero que seja um mês de luta e de pauta feminina para você, que você problematize coisas que costuma deixar para lá, que você enfrente o sistema patriarcal de forma segura e de forma apoiada, como você merece. A sua vida vale muito, a sua experiência única aqui nessa terra tem um valor imenso e eu desejo tudo de melhor para você dentro dessa trajetória. Muito obrigada por ter ficado comigo hoje. Um grande beijo no coração de vocês. Acompanhe então o meu feed, que está meio bagunçado agora com vários recortes da live, mas que vamos organizar para que a votação seja feita em torno dos trabalhos e que a gente possa ali homenagear essas mulheres incríveis que eu vou agradecer agora aqui, encerrando pela última vez. Muito obrigada. Para que então a gente cresça e que esse congresso fique cada vez maior, que a nossa premiação seja cada vez maior, que vocês consigam atingir cada vez um número maior de mulheres aqui conosco. Um beijo, excelente final de semana para vocês, gente. Bom agosto lilás, até mais. Sigam a nossa página, acompanhem a mulherada aí, eu vou divulgar o arroba de todo mundo, tá bem? Um beijo.